Olha, não me ache louca não, mas eu acho que é importante a gente ter um pé no chão e um pé na lua. É verdade. Quando a gente está na adolescência, a gente tem mais o pé na lua, né? E aí a gente passa, como você falou, a maior parte da nossa maturidade, principalmente após o casamento, quando a gente tem Sim. vidas que dependem de nós, do Sim, nosso cuidado. sim. E ao mesmo tempo também coincide com o nosso crescimento profissional. Então você tem que cuidar de uma família, de uma casa, mas também tem que se desenvolver profissionalmente. Então são muitas cobranças para a Sim. mulher. Então ela vive mais em função de deveres do que propriamente do prazer, do direito e da liberdade. Sim. E quando ela atinge essa maturidade, principalmente por ter passado, ter sofrido experiências negativas e ter aprendido que ela também agora deve se reservar o direito de ter a sua própria opinião e decidir sobre seu corpo e sua vida, não é? Então, ela também tem outros fatores positivos. Eu acho que a questão de já ter criado os filhos, de já ter uma certa independência dos filhos em relação ao seu cuidado. E também, profissionalmente, ela já construiu uma carreira, já tem uma certa independência ou total financeira, já se realizou profissionalmente, né? Então, não que ela vai parar, ela tem novos projetos, né? A gente Sim, sempre está sim. crescendo, os sonhos não podem parar. Mas, assim, a estabilidade necessária que a gente buscava dos 20 aos 40, 45 anos, a gente provavelmente já atingiu, né, satisfatoriamente. Então, eu acho que, sim, a mulher deve viver essa nova adolescência no sentido de deixar um pouco a razão, deixar um pouco o dever, organizar um pouco o seu tempo, descartar o que não lhe agrega, que não lhe traz felicidade e voltar um pouco para ouvir a sua própria essência, a sua própria alma, né? Que é esse pé na lua, que é viver a emoção das pequenos momentos, né? As emoções mais simples do dia a dia. Eu acho que essa conscientização de que é a vez da mulher, ou de qualquer outra pessoa, né? Eu tô falando, nós estamos aqui falando Em da homenagem mulher, a elas, em né? homenagem ao mês da mulher, porque é o ser que realmente mais se doa e que mais se cobra. Não ela só se cobra, mas a sociedade também cobra muito. A mulher selvagem não é aquela que anda descalça, que come com a mão, né? Não é essa selvageria que ela fala, mas de realmente esse resgate da nossa própria natureza, da nossa própria identidade, das nossas forças, né? O primeiro capítulo desse livro é muito interessante, que ele traz a história da La Loba, a mulher que sai resgatando os ossos. E nesse resgate esse resgate vai dando vida a essa loba, né? Então a gente muitas vezes se perde no meio do caminho da vida. A gente desde pequenininho vai sendo ensinado a isso não pode, né? Isso não deve, não é desse jeito, não faça isso. E a gente vai se quebrando numa dualidade, né? E a mulher selvagem é aquela mulher total, ela é inteira, né? Ela é integral. Nós sabemos que a grande maioria das mulheres entra na menopausa, que é a parada da menstruação, em torno dos 50. Mas Exato. existe toda aquela fase que antecede a parada da menstruação, que também está caracterizada por alteração, turbulência hormonal, oscilações hormonais, déficits Sim. hormonais, que interferem tanto na questão física, psíquica, emocional, enfim, inclusive predispondo a determinadas doenças, né? O adoecimento físico também. Porque ela fala de decisão, decisões assertivas. E o quanto nós sentimos dificuldades em tomarmos decisões. Se forem pequenas decisões, tipo com que roupa eu vou, muitas vezes se torna um problema. Culturalmente, foi imposto a nós, mulheres, essa dúvida, né? A dúvida consiste em, se eu for por aqui errar, todo mundo vai me condenar. Nós somos o tempo inteiro vítimas de uma autopunição. É bem interessante. E isso faz com que, quando você... Eu vou dar um exemplo bem tolo. Agora no carnaval, que eu não fiz nada no carnaval, né? Fiquei em casa, mas assim, churrasquinho com a família. Aí eu boto uma musiquinha, adoro música. Aí eu botei aquela música de Léo Santana, que foi o hit do carnaval. Aí eu comecei a dançar, fazendo a coreografia. Aí meu marido disse, você acha que tem idade para isso? Olha Que coisa só. mais feia. Eu digo, eu tenho idade para qualquer coisa. Claro que eu não fui dançar no meio da rua, eu estava em casa. Mesmo se fosse. Organizando a casa e fazendo a coreografiazinha, né, do Léo Santana. Maravilhosa, né? Pois Todo é. mundo ficou com Todo aquela mundo. música. Ficou. E assim, Ficou chicletinho. eu acho até que é um balé, né? Se a gente olhar bem,
o ritmo da música e os trejeitos que ele faz no corpo são muito sincrônicos, assim. Então, Total. é uma harmonia total, né? Pois é, meu marido, você não tem idade pra isso. Eu disse, eu tenho idade pra qualquer coisa. Aí continuei. Mas você vê, uma criticazinha, Poderia ter tirado totalmente sua energia e de- você se sentir a inadequada, pessoa né? murcha. Né? Então, assim, são pequenas situações cotidianas que nós sofremos no trabalho, na família. Assédio, né? Não É. deixa de ser uma pressão de reprovação. Isso, às vezes não é nem nada tão grave, como, por exemplo, você tem idade para dançar Léo Santana? Aí você, murcha. Aham. Aí eu disse, agora é que eu vou dançar. Porque às vezes tem que fazer um movimento contrário, né? O adolescente, ele é um período de muita emoção. E aquele período é muito emoção e pouca razão, porque também a história de vida da gente vai trazendo conhecimento. Isso. E essa emoção, ela cega. Então, o que eu acho que diferencia o adolescente ali aos 18 anos do adolescente que entra na menopausa ali aos 40, aos 50 anos, da mulher que vai amadurecendo, é que ele tem muito mais clareza. Essa clareza, às vezes, pode nos prejudicar, porque é tanta clareza que pode amedrontar. Então, a gente precisa equilibrar, como você trouxe. Mas, nesse início de vida, a gente é muito cego. Parece que tem uma venda e, emocionalmente, a gente sai batendo em todos os lugares. Quando a gente fala da saúde integral, um primeiro ponto que a gente anotou aqui é que essa saúde integral, ela passa pelo equilíbrio. Ela passa pelo equilíbrio. E o equilíbrio me lembra uma balança. Né? O símbolo do equilíbrio é a balança, né? A Sim. balança com altos e baixos, né? A balança, né, sobe e desce, a balança com acertos e erros, com luz e sombra, né? Então a gente vai fazendo esse exercício da balança e nesse exercício a gente se conecta também com as vulnerabilidades. Na adolescência, uma crítica dessa talvez iria ressoar com as emoções de arrependimento, vergonha, né? Na vida adulta, já madura, eu digo, não, eu já tenho tanta segurança de mim que eu vou dançar Léo Santana na sala sim. Né? Então eu consigo ter muito mais segurança para lidar com essa balança das emoções e da vulnerabilidade. Essa questão da integralidade, né, que você fala, tanto diz respeito a entender que existem várias influências dentro de você, vários pesos, né, que estão ali te dizendo para seguir ou para recuar ou para parar, né, que ou lhe faz avançar ou faz regredir e pensar mais, e aí, se você pensa também demais, você não toma atitude nenhuma. E eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento, esse repertório, ou buscar ajuda também de pessoas que possam te ajudar nessa caminhada em que você não está se sentindo tão preparado para desenvolver todas as suas potencialidades, né? Então, a integralidade aí fala sobre você ser vista também pelo outro, tanto nas relações, né, interpessoais, mas também com os profissionais, que eles tenham essa visão de que todo ser humano é um ser integral, em que você não é só corpo, não é só mente, não é só espírito, existem muitas energias ali e que tem até uma história que também deve ser entendida. E esse equilíbrio, Thaís, que você fala, a gente fala, até lembrando um pouco da formação de coaching, né, que eu fiz, existe uma das primeiras ferramentas utilizadas é a roda da vida, em que você procura colocar no centro da sua vida ali, como se fosse uma roda de bicicleta, pontos ou áreas da sua vida que você de fato acha que são importantes você ficar atenta a ela. Sim. Então, a gente pode incluir aí, nesse equilíbrio, a gente vê como está a nossa saúde, né? A saúde é um termo muito amplo, mas dentro da saúde a gente deve pensar como anda seu sono, sua respiração, seu lazer, né? Porque a vida não é somente cuidar evitar doenças ou tratar doenças. Sim. Mas é você ter o equilíbrio da sua saúde. Quer dizer, você estando bem, você preservar essa saúde para que o mínimo de chance de você adoecer. O adoecimento é uma perda desse equilíbrio, né? Então, aí vem essa integralidade em relação à atividade física, alimentação, sono, respiração, Sim. consultas regulares, né? Saúde mental, autoconhecimento, saúde financeira também. Sim. Porque se você também não está com suas finanças, né? Profissionalmente você está realizado, mas aquilo está te trazendo a estabilidade, a segurança financeira suficiente para que você tenha paz e possa
né? Viver seu momento sem a preocupação de o que é que vai fazer para pagar a sua conta, para pagar a feira, enfim. É essa visão bem de 360 graus Sim. que a gente deve pensar na integralidade. E aí envolvendo sempre o cuidado com outros profissionais, não é? E que essa consulta, essa consulta ou essa conversa, ou essa terapia, ou essa sessão, ela não seja dirigida só a um ponto, mas a gente deve entender essa pessoa como um todo dentro de um Sim. contexto, né?